Os inscritos pediram demais e tá aí o famoso biscoito cascudo, só que dessa vez de queijo, meus amigos. Bem mineirinho, feito aqui nas Belzonte, e eu tenho certeza que se você gosta de biscoito de polvilho e ainda mais um queijinho, essa receita vai ser uma das melhores que você vai fazer e comer na sua vida. Eu não vou falar mais nada, eu vou querer que você faça e depois você deixa aqui embaixo pra mim nos comentários o que você achou. Combinado? Mas antes de eu ir pra receitola, nossa parceria pra ajudar o Willzinho aqui, só ajudar eu. Senta o dedo nesse like pra poder fortalecer o canal, fortalecer esse vídeo. E se for novo aqui, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo pra receita. Para isso nós vamos começar a preparar a nossa misturinha para poder escaldar o polvilho. Diferentemente daquela receita anterior que vai óleo, água, etc e tal, essa aqui vai, ó, leite de vaca, que tá valendo ouro, viu, meus amigos? Pensa no trem caro que tá aqui em BH, é esse tal do leite. Tô pensando até em comprar uma vaca, porque eu acho que é mais econômico. Vou acrescentar aqui, ó, em vez do óleo, a margarina, tá? E vou levar lá pro meu fogo pra esse trem aqui levantar a fervura, tá bom? Vou levar lá e já eu volto. Simbora! Quando a nossa misturinha tá lá no nosso fogo para ferver, vamos já incorporar o polvilho. Tô usando polvilho azedo. Se você quiser, você pode usar polvilho doce ou metade de um, metade de outro, né? Eu já expliquei para vocês qual que é a diferença do polvilho doce pro polvilho azedo, né? O polvilho azedo, ele fica mais macinho, tem o sabor mais azedinho, bem característico, que eu particularmente adoro, tá? E o biscoito, e o polvilho azedo, ele não murcha, né? Dependendo se você não aplicar a técnica certa. Agora, o polvilho doce, ele cresce bastante, se estrutura e cria uma casca bem firme, bem rígida por cima. Ou seja, ele não murcha, porém ele fica oco por dentro. E aí, não é o que eu quero, não é o ideal para poder fazer esse tipo de biscoito. Tem que estar molinho, azedinho, gostosinho. Por isso que eu recomendo o polvilho azedo. Mas se vocês quiserem, pode usar o polvilho doce. Combinado? Falado a falação do Will. Vou adicionar aqui, ó, o sal e vou misturar isso aqui, ó, só para poder agregar o sal nesse polvilho mesmo. Agora, vamos ali no fogo, pegar a minha misturinha que já tá fervendo, ó o vapor subindo aí, ó. Ixi, desfocou tudo. Oh, meu Deus do céu. Aí, voltou. Ó, vamos escaldar essa bagunça aqui, ó, desse jeito. Will, posso fazer essa etapa na minha batedeira? Pode, sem problema nenhum, até melhor, né? Porque você não vai correr o risco de se queimar, etc e tal. Mas aqui, ó, eu quero mostrar pra vocês que na mão dá pra fazer, não precisa de batedeira, tá bom? Batedeira vai agilizar o seu processo aí com certeza, ainda mais para essa outra próxima etapa, que é pra gente poder formar essa massa, né? Porque essa massa aqui, ela é formada basicamente com ovos. É o ovo que dá o ponto para esse nosso biscoito, tá bom? E também nós vamos ter que colocar a mão na massa, se caso você não tiver a paciência de misturar com a colher. Beleza? Ó, misturei isso aqui. Tá quentinho aqui, ó, mas dá uma temperatura que eu consigo aqui, ó, mexer com a mão, tá vendo, ó? Isso aqui vai fazer todo o diferencial na hora que vamos colocar o ovo, pro ovo não cozinhar, tá bom? Porque se você tacar o ovo aqui e não misturar do jeito que eu tô fazendo aqui, ó, o ovo vai cozinhar e aí não vai dar certo a sua receita, né? Ó, dei a misturadinha, meu polvilho já tá todo escaldado, tá no jeito, tá? Vou pegar meu ovo aqui, tá? Os ovinhos, estou usando a princípio 3. Só que os ovos variam de marca para marca, produtor para produtor, né? Esse ovo aqui que eu tô usando é um ovo bem pequenininho. Os ovos de hoje aqui em BH tá vindo bem pequeno, viu? Se caso você estiver usando ovos maiores, adicione aos poucos, tá? Começa adicionando 2, depois vai aumentando até chegar no ponto que eu vou mostrar a seguir para vocês, ó. Eu incorporei todos os ovos aqui, tá vendo? E vou adicionar aos poucos. Lembrando, isso aqui tá quente, tá? Se você quiser ficar misturando aqui até essa massa esfriar para depois incorporar os ovos, também pode, não tem problema. Só que aqui, ó, como eu já costumo de fazer isso, ó, eu vou adicionar aos poucos os ovos, ó. E os ovos mesmo vai esfriar a massa, tá? Porque esses ovos meus estavam na geladeira e ele tá bem friozinho, ó. Olha aqui, meus amigos, ó.
coloquei tudo, mas não chegou ainda no meu ponto, ó, tá um ponto bem durinho, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Vou incorporar mais um ovo. Pra falar a verdade, eu não vou incorporar mais um ovo não, vou incorporar aos poucos, ó, metade de um ovo pra me ver o ponto que vai chegar aqui, tá bom? Olha, amigos, o ponto é esse aqui, ó, tá vendo? Ó, um ponto que eu consigo pegar aqui, ó. Claro que eu passei um pouquinho de óleo na mão, né? Ó, eu consigo formar, bolear, né? Como se fosse pão de queijo e ele fica estruturado lá, ele não se achata, né? Então ele é uma massa um pouco mais durinha aqui, ó, consigo modelar, tá vendo? Então é nessa hora aqui, ó, que eu vou abrir ela aqui e vou adicionar, ó, o queijo, é claro. Qual queijo você tá usando aí, Will? Tô usando aqui o queijo meia cura, tá bom? Queijo mineiro meia cura. Mas você pode usar queijo canastra, pode usar queijo Minas padrão, pode usar até aquele parmesão de saquinho, fica uma delícia também, tá? Só que eu tô usando esse queijo meia cura porque eu tô em Minas, né, meus amigos? Então esses queijos aqui são bem baratos, né? Em relação a outros estados, é claro. Vamos falar dessa forma, né? E são bem mais gostosos, né? Bem mais naturais. Misturar isso aqui, ó, só para agregar, tá bom? Pronto, ó, nosso queijo já tá agregadinho aqui, ó. Olha só que coisa mais linda, ó. Olha isso. Aqui, ó, se você bolar e botar na assadeira, já vira um pão de queijo, né? Então, agora vou para nossa assadeira para poder modelar esses nossos biscoitos cascudos de queijo. Assim como lá naquela receita de biscoito cascudo tradicional, ó, nós vamos pegar uma pequena porção da nossa massa, vamos esticar, tá? Como se fosse uma salsichinha, uma linguicinha, né? Vou colocar, ó, num tabuleiro que tem polvilho, tá? Pode até girar ele aqui, ó. Ele gira fácil. E colocar, ó, em um tabuleiro que já tá untado com óleo e eu polvilhei farinha de trigo, tá bom? Para criar aquela casquinha gostosa por baixo do biscoito. E aí vamos fazer no formato de ferradura ou meia lua, né? Ou um C, pode nomear aí do jeito que você quiser. Aí, ó, olha como é que fica bem lindinho, ó. Tá vendo? Bom, meus amigos, aqui, ó, já coloquei tudo. Olha que esse biscoitinho mais lindo, meus amigos. Ó, agora eu vou pegar esse trem aqui e vou levar para forno pré-aquecido 200 graus e vou deixar lá em torno de 35, 40 minutos até eu ver que o fundinho dele tá começando a corar, tá bom? Agora, olha isso, meus amigos. Olha isso aqui, que perfeição. Olha isso aqui, olha. Olha esse queijo todo pipocado. Olha aqui, meus amigos, olha. Topzera, não é? Agora, ó, olha só como ele é diferentão, ó, olha, por causa do queijo. Que coisa maluca. Minha boca virou um brejo. Nossa senhora, olha só, ó. Mais um pouquinho, ó. Olha isso. Curtiu essa receita? Se curtiu, não esquece, hein? Desce o dedo com força nesse like. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola aqui, me marca, @WillProcopio. Até o próximo vídeo. Fui!